Muito obrigado à CCIP esta oportunidade de podermos estar a apresentar um tema que é relevante, que é difícil e tem novos desafios e, portanto, é aqui uma oportunidade que nós temos para partilhar convosco também novas soluções. Referir, já vou apresentar um pouco e passar a palavra aos meus colegas, que fazemos parte da CIWA. A CIWA é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada na Academia Militar, que tem como missão sensibilizar para este tema e desenvolver soluções. E já vão ver que esta apresentação é feita em parceria com a DLC, com quem nós desenvolvemos uma nova forma de sensibilizar o fator humano. Bom, eu vou partilhar a minha apresentação, vamos fazer então as nossas primeiras apresentações e, mais uma vez, a referir que nós vamos aqui ter esta narrativa que é o bom, o mau e o vilão na cibersegurança e depois alertando para os tais novos desafios. Peço desculpa, temos algumas más notícias, mas também depois temos boas notícias para partilhar convosco. Assim como a Sónia também já referiu, por favor, coloquem as vossas questões no chat, nós depois vamos tentar responder e ao longo da sessão e depois no final também tentaremos fazer um apanhado daquelas que foram as questões mais representativas e também deixar-vos os nossos contactos para se houver alguma questão que desejem colocar e que nós não tenhamos aqui a oportunidade de responder com todo o detalhe. Bom, portanto eu vou avançar. Mais uma vez, bem-vindos. Nós fazemos parte desta associação que se chama CIWA e esta é a nossa missão. O meu nome é Bruno Marques, eu trabalho nestas áreas há algum tempo, sou consultor nas componentes de governance, tecnologias e cibersegurança, sou também professor convidado na Academia Militar, onde nós temos aqui um contexto de desenvolver estes temas, quer do ponto de vista tecnológico, mas muito, como já vão ver, na componente humana. O fator humano que pode ser, agora antecipando um pouco mais à frente, ou que nós vamos dizer mais à frente, o fator humano pode ser o elo mais valioso ou o elo mais fraco e, portanto, nós temos aqui um interesse especial de conseguir sustentar as boas práticas na cibersegurança. Bom, eu vou passar a palavra ao Rogério Bravo para fazer a sua apresentação, se fizer favor. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. O meu nome é Rogério Bravo. Eu sou coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária, sou associado da CIWA e colaboro agora que estou numa espécie de reserva ou disponibilidade. Dizem que é por efeito do fator idade. Cá estou a colaborar e a manter-me também nestas iniciativas. Obrigado. Obrigado, Rogério. João Gaspar, por favor. Obrigado, Bruno. A ligação está melhor? Está. Ok, maravilha. Então, apresentar-me rapidamente. Muito bom dia a todos. O meu nome é João Gaspar. Sou profissional na área há cerca de sensivelmente 8 anos. Já tive os papéis mais técnicos, mais operacionais, infraestruturas críticas nacionais. Neste momento trabalho na área de Governance, Risk and Compliance. E sou também associado e membro da direção da CIWA. E um dos autores ou co-autores deste curso de e-learning que criámos em conjunto com a DLC e sobre o qual vamos falar um bocadinho mais à frente. Obrigado. Obrigado, João. O teu áudio está um bocadinho mau. Espero que consigas ajustar ao longo da sessão. Bom, então, vamos lá. Nós temos então esta narrativa. Em primeiro lugar, eu e o Rogério vamos apresentar o panorama geral da cibersegurança e é aqui que, peço desculpa, vamos ter algumas boas notícias, mas também temos que falar de algumas más notícias. Mas, sobretudo, focar naquilo que vai ser as alterações profundas que vamos ter a curto prazo na área da cibersegurança, também por fatores externos e fatores da própria dinâmica das organizações. Num segundo momento, vamos então apresentar este curso inovador, que foi desenvolvido em parceria com a DLC, que são especialistas nesta componente do e-learning e das interatividades, e, como já foi anunciado, a nossa equipa, liderada pelo João Gaspar, desenvolveu então os conteúdos necessários para que este curso possa endereçar um tema principal na cibersegurança, que é exatamente o fator humano. Deixem-me só realçar que nestes novos desafios também temos aqui um contexto novo, o Regulamento Europeu, uma nova diretiva, que nós vamos falar um pouco mais à frente, que também pressiona
para que exista uma nova cultura ou um reforço da cultura de segurança de informação e de cibersegurança e, portanto, vamos ter novidades a muito, muito curto prazo. Bom, nós vamos, então, nesta primeira parte sobre o panorama geral da cibersegurança, nós vamos seguir, então, esta narrativa do bom, mau e o vilão na cibersegurança. Bem, começando, claro está, pelas partes boas. Bom, então, o que é que nós temos hoje em dia no panorama, digamos, do ciberespaço? Em primeiro lugar, nós sabemos que a nossa economia vai continuar a ser cada vez mais digital. E, portanto, isto quer dizer que existe uma transição de serviços e produtos para o ciberespaço e este é um movimento que é imparável. Bem, como é que nós sabemos isso? Em primeiro lugar, grosso modo, a economia mundial cresce em torno dos 3%, com algumas variações. A previsão para 2024 anda sensivelmente também à volta dos 3%. E, em termos de investimento em tecnologias de informação, estima-se, em 2023, essa taxa de crescimento foi 5,5% e, tipicamente, este ano também vai estar na mesma ordem de razão. Ou seja, cada vez mais nós estamos a transferir para as plataformas digitais e para as novas tecnologias mais serviços, mais formas de comunicar com os clientes, mais forma de relacionarmos com os nossos fornecedores e com os cidadãos em geral na componente dos serviços públicos, a forma de nós relacionarmos em redes globais, os senhores saberão melhor do que nós, para fazer negócio. Tudo isso tem as plataformas digitais como um motor de crescimento do negócio. Bom, ao mesmo tempo, esse investimento em tecnologias, e aqui um número em Portugal, está muito relacionado com a chamada terceira plataforma, ou seja, investimentos na cloud, investimentos na internet das coisas, investimentos na inteligência artificial, nos dispositivos móveis. Portanto, temos aqui um mar de oportunidades de investimento em tecnologias para capitalizar, para aumentar a produtividade, para fazermos mais negócio. Bom, o poder do digital vai continuar então a crescer. Portanto, vamos ter mais população a utilizar estes dispositivos. Eu posso arriscar, todos nós temos aqui um dispositivo, um smartphone nas nossas secretárias ao nosso lado, que nós não abandonamos nunca. Bem, e portanto, vamos ter mais pessoas a utilizar estas plataformas. E hoje em dia, e uma coisa que vai ser crucial para a segurança de informação, o nosso mundo muitas vezes é mediado por estes ecrãs. Isto quer dizer que existe hoje em dia uma crença que tudo o que aparece no ecrã é a verdade, mas, peço desculpa, aquilo que está nos ecrãs muitas vezes é falso. Nós não podemos dar como adquirido, nós temos que ter a noção que tudo o que não aparece nos nossos ecrãs pode não corresponder à realidade. Isto vai ser extremamente importante para tudo o que é os mecanismos de prevenção de cibercrimes. Bom, mas olhando ainda para o mar de oportunidades, hoje em dia nós queremos estar permanentemente online. Do lado das empresas, existe o interesse em explorar os dados que são, como se costuma dizer, o petróleo do século XXI. Dos dados conseguimos gerar informação e de informação podemos ter conhecimento nas empresas. Ou seja, nós procuramos adquirir cada vez mais dados sobre os nossos clientes e as nossas operações estão sustentadas em processos digitais. Por outro lado, em termos individuais, nós podemos somar aquilo às clássicas necessidades humanas da pirâmide de Maslow, que tinha a ver com a segurança física, a segurança psicológica, etc, etc. Hoje em dia temos duas novas necessidades humanas. Por um lado, a nossa necessidade de ter Wi-Fi, portanto, se as nossas ligações não estiverem a correr bem, este webinar, por exemplo, já não poderia estar a ocorrer. Bem, e se eu estiver a fazer esta apresentação e ficar com pouca bateria, eu vou começar aqui a ter algumas palpitações, começo aqui a ter um nervosismo e umas inquietações, porque vou estar fora da rede, vou estar fora do ciberespaço. Bom, as pessoas realmente valorizam estarem conectadas e isso vai ser, digamos, um movimento incontornável nas nossas sociedades. Bom, estamos aqui, esta é a parte boa. Estamos aqui num mar de oportunidades, de utilização tecnológica,
para nos relacionarmos entre nós e para as empresas dos senhores poderem fazer cada vez mais negócio e terem uma abrangência de mercado cada vez maior. Bem, como antecipado, temos aqui a parte dos maus. Bom, e aqui vamos ter que introduzir algumas notícias menos boas. Em primeiro lugar, esta componente da cibersegurança é um tema que está na agenda mundial já há alguns anos. E chamamos a atenção para esta realidade. Portanto, no top 10 dos riscos que são monitorizados pelo Fórum Económico Mundial, podem ver ali a roxo os riscos relacionados com este tema. Por um lado, o primeiro risco tem a ver com a utilização da informação e as tais, vamos dizer, simplificando, as tais fake news, que são informações que nos depois condicionam as nossas decisões enquanto sociedade. E depois podem ver aqui a questão da cibersegurança como também um risco extremamente importante. Depois, daqui a 10 anos, o que é que nós temos? Temos ali a ver tudo o que são riscos ambientais, das alterações climáticas, e depois os tais riscos a roxo que têm a ver com as tecnologias e com a cibersegurança. Pronto. Portanto, isto é um tema que não é apenas uma moda. Nós já vimos a acompanhar este tema da monitorização dos riscos já há alguns anos, neste fórum, e efetivamente temos aqui um tema que vai permanecer e, portanto, tem que haver capacidade de resposta. E é uma preocupação em Portugal e não só, como tem aqui esta notícia também, a componente dos ciberataques que afetam o património das empresas e que podem muitas vezes colocar em causa a sua continuidade. Bom, e porquê é que acontece isto? Existe, digamos, um mar de oportunidades e existe também quem esteja do lado errado da força, como se costuma dizer. E, portanto, eu depois já vou passar aqui a palavra ao meu colega Rogério Bravo, mas só para vos dar esta ideia, que existe efetivamente um ecossistema de cibercrime. Portanto, existem entidades, grupos organizados, não apenas pessoas individuais, estes script kiddies, que eram pequenas jovens pré-universitárias que queriam, digamos, desejavam mostrar as suas competências técnicas. Hoje em dia temos mesmo grupos organizados, empreendedores, que apenas se dedicam a atividades criminosas para, lá está, explorar estas oportunidades. Vocês sabem, quando nós temos dependência da informação, valorizamos a informação, portanto, isso quer dizer que a informação tem valor económico e, nesse sentido, existe sempre alguém que vai estar do lado errado da força. Só para vos dar aqui um exemplo, os senhores têm nesta apresentação e no slide, quanto custa adquirir serviços de cibercrime. Portanto, não precisamos nós sermos os especialistas, os maiores especialistas em informática, em tecnologias e em técnicas de engenharia social. Nós podemos contratar um hacker, contratar um pacote de software malicioso que vai encriptar os dados de uma determinada empresa. Nós podemos contratar um pacote de phishing, já vamos falar mais à frente. Portanto, uma forma de atacar, de enviar mensagens para os vossos e-mails, por exemplo, alegadamente dizendo que somos vossos fornecedores, para depois conseguirmos provocar uma quebra de segurança. Podemos comprar passwords que foram filtradas de sites e foram colocadas à venda. Portanto, temos aqui um manancial de cibercrime, de serviços que depois vão estar por base naquilo que são ataques planeados ou ataques massivos. Rogério, isto é mesmo assim ou é apenas aqui matéria de slide em que nós podemos pôr aqui as nossas exagerar um pouco nestas mensagens? Não é exagero nenhum, infelizmente. O que aqui acaba de ser referido, portanto, é aquilo que é conhecido como Crime as a Service e o crime como serviço prestado está de facto a crescer e a ter alguma expressão em termos de crime organizado também. Neste panorama, não é só as estatísticas, não, por favor, compreendam que o principal problema é a existência de cifras negras.
portanto, nós trabalhamos com estatísticas daquilo que é conhecido, daquilo que foi reportado, mas, como imaginam, os casos são bem mais graves, portanto, tanto a parte quantitativa como a parte qualitativa. Depois temos uma novidade, é que durante muitos anos nós estávamos habituados a referir a existência praticamente de dois grandes grupos, que eram aqueles que tentavam ser os hackers do futuro e também aqueles que se dedicavam já ao crime, mas agora temos novos panoramas, digamos assim, que têm a ver principalmente com o resultado da entrada em cena dos atores estatais, porque existem ferramentas de ataque que, sendo detectadas e discutidas nos fóruns para tentar perceber como decorrem, acabam sempre também por ser ou poder ser aproveitadas pelo crime organizado. E, portanto, existe aqui uma fluidez também nas ferramentas que são utilizadas contra nós, digamos assim. Nós temos uma mnemónica que é o FTTP, Ferramenta Técnica, Tática e Procedimento. E tudo isso passou a estar bastante mais fluido e o que representa um aumento considerável do risco para nós. Muito obrigado, Rogério. Bom, e isto no slide, o que o Rogério estava a referir é que existem então vários especialistas que se dedicam, né, a esta atividade criminosa. Há quem seja só especialista em fazer telefonemas e falar com pessoas. Para quê? Para poder conseguir obter alguma informação sensível sobre a sua utilização. Há quem só faça a parte do design dos sites maliciosos. Há quem só faça a parte da codificação. Portanto, quem está do lado das empresas e do lado, digamos, das equipas de segurança, nós estamos confrontados com este ambiente que é um ambiente de conflito. E é um ambiente conflitual que vai continuar a existir e a crescer. Bom, e portanto, o que é que nós podemos dizer sobre as novas ameaças? Portanto, isto tem a ver com os dados que nós temos, que foram publicados em julho deste ano. O que é que está a acontecer em Portugal? Primeiro, a maior parte dos ataques está a explorar o fator humano. O phishing, que digamos são as tais mensagens que chegam por e-mail, que tentam descrever uma narrativa que nos fazem colocar num link para chegarmos e colocarmos as nossas passwords num site que aparece, um portal que aparece e que aparentemente é fidedigno, ou as tais mensagens que recebemos via SMS para nós pagarmos uma encomenda que está pendente, ou para dar os nossos dados para disponibilizar uma encomenda que está a algures. Tudo isso continua a ser surpreendentemente eficaz. Isto são palavras da Europol. Portanto, há um tema, a porta de entrada continua a ser o fator humano. Depois, o que é que diz o Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança em Portugal? Cada vez mais temos indivíduos e PMEs como vítimas. Portanto, há uns anos, o Rogério Bravo fez o perfil do que é que era a cibervítima e a transformação dessa cibervítima. Antigamente, estávamos a falar mais dos bancos, de grandes seguradoras, grandes organizações. Hoje em dia, entre aspas, é mais democrático. Portanto, as PMEs também são alvos. E, portanto, vai continuar a existir mais criminalidade informática e na administração pública em Portugal, e regional e local, foram alvos de muitos ataques com impactos severos, como o Rogério também referiu. Rogério, não sei se queres acrescentar alguma coisa nesta componente das ameaças. Só referir, muito obrigado, só referir a esta questão das PMEs, mas porquê as PMEs? É que supostamente o perfil de alguns dos maiores ataques, ou dos ataques mais frequentes, que tinham a ver, por exemplo, com a tal cifragem dos dados, que é um ataque conhecido por ransomware, teoricamente seria dirigido a entidades que poderiam pagar essa quantia. Mas isso não é assim, porque tem que ver, por um lado, temos com esta entrada em ação dos novos atores estatais e dos proxies desses atores estatais, aqueles que trabalham por conta desses atores estatais, uma intenção também de danificar a imagem, seja a imagem do Estado atacando a administração pública, seja também atacar aquilo que se chama supply chain,
E, portanto, muitas PMEs, sim senhor, trabalham, mas trabalham em rede com outras empresas, muitas vezes maiores, e, portanto, as PMEs tornam-se um alvo de ataque no sentido daquilo que, de alguma forma, os militares até chamam isso o centro de gravidade, isto é, atacar uma PME para interromper quer o seu trabalho, quer comprometer também aquilo que é o supply chain em relação ao seu tecido empresarial. Muito bem. Muito obrigado, Rogério. E, portanto, temos aqui novidades e estas tendências que têm vindo a agudizar-se. Temos aqui exemplos, não vamos ser exaustivos, vamos passar. Dizer só que isto depois tem aqui um efeito sazonal, não é? A questão do IRS é sazonal. Nós agora vamos, aqui no início do ano escolar, há ataques e sites falsos dos livros escolares, dos manuais, dos vouchers para os livros. Depois vamos entrar ali em dezembro, as compras de Natal, vamos ter mais um conjunto de sites maliciosos e mensagens dirigidas à nossa ansiedade sobre estes períodos de tempo. Portanto, isto é sazonal e nós temos que reconhecer isso. Mais uma vez, tudo o que acontece e que aparece nos nossos ecrãs não é a verdade. Podem ser mensagens falsas. Também, como estavam aqui a ser referido pelo Rogério, existem ataques no meio deste conflito no ciberespaço que depois afetam-nos indiretamente. Neste caso, isto foi no Canadá, um conjunto de ataques aos hospitais do Canadá, depois de haver aqui encontros entre os dirigentes do Canadá e os dirigentes da Ucrânia, e portanto isso, ao mesmo tempo, ocorreram este tipo de ataques aos serviços médicos no Canadá. E temos os célebres, os ataques no WhatsApp, as burlas, neste caso, informáticas. Mais uma vez, eu já repeti, vou continuar a repetir, se me permitem. Aquilo que está nos vossos ecrãs pode não ser verdade. Portanto, aquilo que nós temos, e eu já fui alvo, não cheguei a ser vítima, mas fui alvo destas mensagens, que nós recebemos, supostamente, de uma pessoa próxima, tudo isso pode ser falso e tudo isso pode ser alterado ou adulterado para nos tentar cair em situações de transferências de fundos e ou partilha de algum tipo de login credencial de entrada que depois é capturado. Bom, vamos avançar só para resumir então aquilo que nós estamos aqui a dizer. Portanto, em termos de ameaças, temos ameaças que estão a explorar cada vez mais o fator humano. Em termos de vetores de ataque, que é o que se costuma dizer nestas áreas, nós temos aqui, por um lado, a tecnologia. Nós temos de ter equipamentos tecnológicos para suportar as nossas operações e os nossos negócios. Os senhores, quando estão a fazer os vossos serviços ou quando estão a trocar informação, têm uma determinada plataforma tecnológica. Hoje em dia, essa plataforma pode estar segura, amanhã pode já estar insegura. E porquê? Porque quem está do outro lado está todos os dias a tentar explorar e perceber como é que consegue entrar nos nossos sistemas, nos nossos computadores, nas nossas redes. Por outro lado, o atacante está a olhar muito para o fator humano. E isto é mesmo um estudo minucioso, como é que as pessoas atuam, como é que elas se comportam, quais são os eventos a que elas reagem e, dessa forma, para se planearem os tais ataques. O Rogério, e bem, já referiu da evolução do perfil dos atacantes, e depois temos aqui tendências emergentes. Portanto, temos aqui novos desafios para a cibersegurança, que já vamos falar daqui a pouco. Portanto, temos aqui um ambiente não muito, digamos, otimista. O phishing continua a ser muito eficaz, como nós já referimos. Temos aqui os seus amigos, os amigos do phishing, que é via SMS, o smishing, via telefone. Atenção que os telefonemas também podem ser adulterados e aqui os números que nos aparecem no ecrã também podem terem sido alterados, que é o chamado phishing, voice phishing. E depois também temos o quishing, são estes QR codes que podemos passar e podem ser falsos e podem nos dirigir a sites que não são os verdadeiros. Portanto, julgo que posso arriscar que 90% da audiência já recebeu este tipo de SMS. Isto é um exemplo de um ataque que é enviado para toda a rede e depois tentam que alguém que esteja realmente à espera de uma determinada encomenda vai ter a tentação então de clicar no link e colocar as suas credenciais e a partir daí, como se costuma dizer, game over. Portanto, essas credenciais são roubadas, são
vendidas e podem ser utilizadas para um ciberataque. Bom, aqui exemplos dos tais telefonemas, nós não vamos ser aqui exaustivos, existem muitos exemplos, alguns deles, e como este também aqui referência, com, digamos, impactos financeiros. Mais uma vez, nós temos do lado das empresas, quem lida com transferências de fundos, com pagamentos para fornecedores, tudo isso, tem que estar treinados nas boas práticas para podermos reagir a este tipo de ataques, que estes ataques vão continuar e ser cada vez mais frequentes. O quishing também isto é uma nova moda. Este caso que está aqui nesta fotografia aconteceu comigo. Eu lá não fui vítima, mas tive que estar aquilo que se chama, que o João Gaspar também vai referir, que é nós temos de ter sempre um comportamento preventivo em todas as situações. Sempre há outro colega nosso que só trabalha neste tema, que tem a expressão que é nós temos de ter uma paranoia saudável. Portanto, não podemos assumir que aquilo que nos está a aparecer nos ecrãs seja verdadeiro, aquilo que nos estão a aparecer no nosso visor, no nosso telemóvel, uma chamada telefónica pode não ser verdadeira. Portanto, nós temos que saber como reagir a isso. Existem soluções. O João Gaspar já vai falar sobre isso. E, portanto, podem ver que o fator humano continua a ser a grande porta de entrada. Bom, eu vou só acelerar esta parte para passar aqui o testemunho ao João Gaspar. Continuamos a ter, estamos a falar do fator humano. Bom, temos aqui a questão dos passwords, que não é um tema trivial. Há aqui, esta é da lista das passwords mais frequentes em Portugal, como podem ver, que já foram filtradas e, portanto, são conhecidas, foram colocadas à venda. E, portanto, estas passwords, algumas delas não têm muito bom gosto, mas pronto, é subjetivo. Mas, como podem ver, nós temos outra formação em laboratório, portanto presencial, e é muito simples. Cada pessoa que está no seu computador vai descobrir a password do colega do lado. Se o colega do lado tiver uma destas passwords, em menos de um segundo, vocês vão descobrir a password do colega. Isto com um computador normal, como eu tenho aqui em cima da minha secretária. Portanto, a password é um problema. Bom, já falámos sobre a componente do cibercrime, que o Rogério já referiu e bem. Portanto, temos estes desafios. Ainda só por falar em desafios, e vamos já diretamente para esta componente, temos aqui tendências, que já falámos, do phishing, e depois também temos aqui a inteligência artificial como uma ameaça nova, emergente, que é preocupante. Bom, já falámos sobre a questão do perfil da cibervítima, e o Rogério e bem já focou este tema. Atenção, que não são apenas as grandes instituições que são alvos, entre aspas, isto é mais democrático hoje em dia, e as PMEs têm que colocar este tema no radar da sua agenda de gestão. Bom, Rogério, não sei se queres a última mensagem para depois terminarmos aqui o capítulo. Última mesmo. Só realçar que se falou aqui em passwords e se falou em autenticação de alguma forma. É importante considerarem que não devem usar o endereço de correio eletrónico profissional como forma de autenticação nas redes sociais e muito menos que tenham senhas de acesso semelhantes ou iguais entre uma e outra. Este fato, aliado ao outro que é de acionarem múltiplos fatores de autenticação, por exemplo, uma autenticação por SMS ou por outro meio, não constituem um milagre, não é a panaceia, mas consegui evitar muitos dos ciberataques que, entretanto, foram de facto concretizados. Muito bem. Bom, portanto, precisamos ter mais formação e respostas, porque também temos vilões a aparecer aqui no panorama. Muito rapidamente, temos a inteligência artificial, que é um instrumento, pode ser utilizado para o bem, mas também pode ser utilizada para o mal. Portanto, temos hoje em dia um conjunto de capacidades de inteligência artificial para fazer ataques mais dirigidos, para imitar e as chamadas, a nossa imagem, o nosso áudio. Nós agora não vamos passar aqui estes vídeos, mas é possível imitar perfeitamente e facilmente a imagem de alguém,
e a voz, por exemplo, do vosso diretor financeiro, do presidente da empresa, de um determinado fornecedor, e isto não é ficção, já acontece e tem vindo, digamos, a ser mais frequente esta componente dos chamados deepfakes, ou seja, a utilização de ferramentas para imitar aquilo que aparece nos tais ecrãs. Mais uma vez, nós temos de ter tal comportamento preventivo e temos de ter aqui a chamada dupla validação. O Rogério já falou da dupla passo na autenticação. Nós também temos de ter uma dupla validação quando recebemos uma determinada imagem, um determinado telefonema ou um determinado e-mail. Bom, avançando, e portanto os perfis são cada vez os perfis falsos são cada vez mais customizados e que podem ser utilizados para então fazermos para os atacantes terem, digamos, conversas virtuais, digamos, criando narrativas customizadas que colocam-nos depois numa situação de quebras de segurança de informação. Portanto, existem aqui vários temas de como é que nós nos podemos proteger. Muitas vezes, e já referimos, a tal procedimento de dupla validação. Imaginem, os senhores recebem um e-mail de um vosso fornecedor a dizer que mudou de banco e, portanto, para a vossa empresa alterar o IBAN das transferências bancárias. Ok, recebi um e-mail, vou telefonar diretamente para esse fornecedor. Pelo número oficial, não é pelo número que aparece nesse e-mail. Okay? Eles colocam lá no rodapé o logotipo do vosso fornecedor e contactos que são falsos e que têm pessoas preparadas para atender esses telefonemas. Portanto, recebo uma mensagem de e-mail, vou confirmar por telefone, recebo um telefonema, vou confirmar, portanto, terminando a chamada e voltando a ligar para o número oficial do contacto, ou dizer que estou à espera de um determinado e-mail, ou vou mesmo, no caso do banco, vou mesmo ao balcão de apoio bancário. Muito bem. Portanto, existe, mais uma vez, comportamento preventivo deve estar nas nossas rotinas. Só aqui dar-vos duas notas muito rápidas para passarmos o testemunho ao João Gaspar. Tem a ver com o que é que está a mudar. E esta mudança vai ser rápida. Pronto. Em primeiro lugar, existem ameaças, já falámos, e por outro lado, existem drivers legais que nos devem alertar para nós alterarmos as nossas práticas. Portanto, nesta componente das ameaças já falámos do fator humano, do número de ataques que estatisticamente estão relacionadas com o fator humano e com os tais desafios tecnológicos da nossa sociedade. Bom, agora queremos chamar a atenção do seguinte: existem requisitos legais que estão a pressionar muitas organizações e vão continuar a ser drivers de alterações de práticas. Portanto, estes requisitos legais surgem porque, de facto, existe a consciência que existe aqui uma necessidade, como o Rogério também já referiu, de nós tentarmos nos defendermos relativamente a ataques que desejam fazer disrupções na forma como nós vivemos. Portanto, existe uma coisa que é o Decreto-Lei 65/2021, hoje em dia já em Portugal, portanto, desde 2021, como o nome indica. Existe uma coisa que nós vamos aqui, algo que nós vamos aqui salientar, que é a NIS-2. A NIS-2 é uma nova diretiva da União Europeia e, portanto, que vai suscitar profundas alterações na forma como nós, como indivíduos e organizações, lidam com o tema da cibersegurança. Portanto, o Decreto-Lei 65/2021 e já existe, portanto, já coloca um conjunto de requisitos a operadores e a administração pública, operadores de infraestruturas críticas. A NIS-2 é muito mais democrática. A NIS-2 é uma diretiva europeia, vai abranger um conjunto enorme de empresas. Os senhores que sejam fornecedores de grandes empresas, trabalhem com o setor financeiro, enfim, que tenham algum tipo de informação que tenha valor, vão provavelmente ser abrangidos pela NIS-2. Então, o que é que diz esta NIS-2? Coloca a necessidade, a exigência de existirem um conjunto de práticas, a gestão do risco, a gestão de ativos, as tais autenticações duplo fator, a gestão dos fornecedores e o assessment dos fornecedores, para verificar que, de facto, também eles têm práticas de cibersegurança.
E depois tem uma coisa muito importante, ou dois fatores muito importantes. Primeiro, a obrigatoriedade da formação e sensibilização do fator humano, de forma regular e contínua, e depois tem a responsabilização direta dos administradores e dirigentes das organizações. Se existir uma falha de cibersegurança, digamos, que resulte da não conformidade com esta diretiva, os responsáveis diretos podem sofrer, para além das multas, podem também ser responsabilizados em termos financeiros e em termos da sua reputação, obviamente. Portanto, mais uma vez, vamos ter que acelerar as nossas capacidades e a forma como nós encaramos a cibersegurança. Não pode ser apenas algo acessório, é algo que deve estar no centro de como é que nós fazemos os negócios hoje em dia. Bom, e para esse efeito, vamos ter mudança à nossa frente. Como é que nós devemos encarar a mudança? Primeiro, não devemos entrar em pânico e depois não estamos sozinhos em casa. Portanto, existem soluções e uma dessas soluções nós vamos ter agora aqui o prazer de vos apresentar, através daqui do João Gaspar, que tem a ver muito com esta questão. Como é que nós podemos partilhar este comportamento preventivo no nosso suporte humano das nossas organizações? Bom, enquanto nós vamos olhar aqui para o chat, João, se calhar passo-te a palavra, se fizeres favor. Obrigado, Bruno. Eu pedia só a vossa indicação se o meu áudio está perceptível, se a ligação melhorou. Agora melhorou bastante. Ok, perfeito. Senão ainda tinha aqui uma alternativa de backup, mas assim sendo podemos seguir. Vou então partilhar a minha tela para iniciar aqui a minha apresentação. Jogo que já tem do vosso lado. Podem só confirmar, por favor. Sim, confirmo. Sim? Ok, maravilha. Então, obrigado Bruno e Rogério, em primeiro lugar, pelo contexto que ofereceram e por terem, de certa forma, aqui já facilitado um bocadinho a minha apresentação, no sentido em que todos percebemos que o tema é urgente. A CIUA tem feito um esforço contínuo ao longo dos últimos anos em trazer sensibilização à comunidade para a utilização do digital, para os problemas da segurança e no fundo, para como tornar os cidadãos digitais mais ciberseguros, quer no seu foro pessoal, quer no seu contexto empresarial. Esse tem sido um bocadinho a nossa missão. E para isso a CIUA dispõe já de um vasto leque de formação nas mais variadas vertentes, quer seja regulatória, uma área mais técnica, organizacional. Aquilo que a CIUA percebeu em determinada altura é que nos faltava algum tipo de formação entry-level, algum tipo de formação que tocasse nos temas mais básicos, nos temas mais primordiais de cibersegurança e que os pudesse explicar de uma forma simples, transversal, o mais democrática possível, tentando desta forma chegar a todos. E foi aí que tivemos a sorte de nos encontrar com a DLC, que já tem vindo a desenvolver trabalho na área da formação desde há muitos anos, e são, portanto, especialistas nesta área da formação e consultoria, formação digital, formatos e learning. De facto, a DLC tem trabalhado muito nesta área e então decidimos unir energias e desenvolver um conteúdo, um programa que pudesse ficar acessível a todos através do online, que fosse suficientemente completo para tocar naqueles que são os mais importantes pontos com que as organizações e as pessoas no seu cotidiano se deparam. E foi então que desenvolvemos este programa de formação que vos apresento de seguida. Porquê é que ele nasceu? Em termos muito concretos, porque é que nós sentimos a necessidade, e o Bruno aqui também já deu uma sinopse, porque é que surgiu a necessidade de criar um curso que tocasse nos pontos fundacionais daquilo que é o tema da cibersegurança? Bem, porque do outro lado do ecrã, tipicamente quem se encontra somos nós, não é? São as pessoas e, como diz o ditado, errar é humano, e isto também se aplica quando nós utilizamos o digital e, muito concretamente, nos temas de cibersegurança. Este boneco que vos trago, este cartoon, ilustra isso mesmo. Portanto, se repararem, temos um ringue, um combate, pode ser de boxe ou possivelmente de boxe, acredito, e o combate é pela segurança dos dados, data security. Num dos cantos nós temos tudo aquilo que pode ser investimento
no chamado ferro, sejam os antivírus, sejam as firewalls, sejam todos aqueles programas e investimentos tipicamente caros que se fazem em soluções de cibersegurança. E do outro lado do combate nós temos o Dave. E o Dave tem muito explícito na sua t-shirt que a sua bandeira é o erro humano. Significa isto que não importa aquilo que é o investimento feito na área da cibersegurança. Ele deve ser feito, sim, de forma estruturada, de forma razoável, mas um dos investimentos que não pode ser descurado é o investimento no fator humano. Porquê? Porque muitas vezes é o utilizador singular que abre um e-mail de phishing, que descarrega um anexo que pode ser nocivo para a organização, que pode infectar a rede, pode parar as operações e, portanto, é este utilizador que nós devemos pensar em primeiro lugar. É este utilizador que nós devemos manter sensível para aquelas que são as ameaças e para aqueles que são os perigos da utilização do digital. E é nesse sentido, precisamente, que este programa de formação surge. Surge porque nós sabemos que 95% dos ciberataques acontecem ou são desencadeados por via do fator humano. Em algum momento, a interação humano-máquina falhou. Em algum momento, o humano se deixou ludibriar por uma narrativa falsa, como o exemplo que o Bruno deu é muito feliz, na minha opinião, relativamente a um fornecedor que nos diz: por favor, alterem a minha conta de destino nos vossos sistemas, e nós acreditando, alteramos informação, portanto a informação perde as suas propriedades de autenticidade e integridade. E portanto sabemos que grande parte dos ataques acontecem por esta via, ao mesmo tempo sabemos que 95% do investimento não é feito em fator humano, não está relacionado com o fator humano, mas está mais orientado a todo aquele ferro, a todo aquele investimento em soluções tecnológicas. E, portanto, este foi o contexto, ou este foi o mote que nos levou, como disse, ao desenvolvimento deste curso. É um curso de iniciação à cibersegurança, é assim que lhe chamamos. A ideia é que ele traga as ferramentas necessárias aos formandos. Peço desculpa, avancei um slide. Aos formandos relativamente a quais é que podem ser as ferramentas preventivas para uma utilização mais segura do digital e dos canais digitais, ao mesmo tempo que explica ou elenca aqueles que são os ciberataques mais comuns, trazendo exemplos muito concretos, reais, e ilustrando aquilo que, em determinada altura, potencialmente pode chegar às suas caixas de e-mail, aos seus números de telemóvel, ou qualquer outra via de entrada para um potencial comprometimento da segurança de informação das organizações. Nós temos um teaser do curso que eu gostava de partilhar com vocês. Deixem-me só confirmar que eu estou a partilhar com áudio. Agora penso. Quem iniciou o processo e para o último user do gestor que tenha alterado o documento. Assim, voltar agora à partilha, novamente com o meu áudio. Espero que tenham gostado deste teaser. No fundo, a ideia é explicar exatamente o contexto que nos traz aqui e a relevância do tema. Só chamar a atenção para um dos termos que é utilizado e que eu acho que é feliz, que normalmente associamos este termo a componentes técnicas, a sistemas ou a aplicações, que é o tema vulnerabilidade, mas aqui o termo é usado relativamente ao fator humano, não é? Também nós somos uma das portas de entrada para a nossa organização e, portanto, somos uma das potenciais vulnerabilidades.
Como todas, também as técnicas normalmente são remediadas através de patches, de atualizações de segurança. As vulnerabilidades humanas têm que ser remediadas de outra forma. E normalmente a melhor forma de as remediar é manter os nossos colaboradores alerta, manter-nos sensibilizados para aquilo que é a nossa... para aquilo que nós podemos trazer enquanto porta de entrada para a nossa organização. Portanto, e agora fazendo uma sinopse breve sobre aquilo que é o detalhe deste curso que vos falo. Tentámos relacionar aquilo que desenhámos, aquilo que é o curso propriamente dito, com a forma como esse atributo se transforma num benefício para o formando. Em primeiro lugar, dizer-vos que o curso não é técnico, o curso não é... Na verdade, o curso é muito democrático, é muito transversal, foi pensado de forma a não ir ao detalhe técnico, não é para ser consumido apenas por pessoal do IT ou engenheiros informáticos, nada disso. O curso é o mais democrático possível. A ideia é que todos o possam entender e assimilar e, portanto, atingir aqui um nível de formação transversal. De seguida, temos uma duração estimada de 15 horas de formação. A ideia é que ela seja também interativa, no sentido em que, à medida que o curso se vai desenrolando, o formando vai sendo... vai havendo aqui uma interação com a plataforma em que vão ser solicitados momentos de avaliação, quizzes, palavras cruzadas, pequenos momentos de avaliação sobre a matéria ou sobre o tema que acabou de ser explicado e, portanto, acaba por ser conveniente também no sentido de validar o conhecimento que acabou de ser passado. Aqui indicamos que a formação incide sobre 10 temas essenciais e já vamos olhar para quais são esses temas. Como vos disse, componente prática, existe sempre uma vertente de validação de conhecimento e de compreensão, absorção da mesma. Podemos verificar depois essas métricas em back-office. Findado o curso, o formando vai ser premiado com a atribuição de um certificado de sucesso, portanto, por ter completado o curso, e temos a tal questão das métricas e das evidências, que são aqueles indicadores que ficam depois para a organização sobre, que investimento é que nós efetivamente estamos a fazer nas nossas pessoas, no tema em concreto da segurança, e de que forma é que isto, num futuro próximo, se pode traduzir num benefício na nossa primeira linha de defesa da nossa organização, ou seja, na nossa firewall humana. Portanto, no fundo, esta é a sinopse daquilo que é o nosso curso e mostrar-vos só... Bem, a ideia, logicamente, é conseguir ter colaboradores e organizações melhor preparadas para a utilização do digital, quer seja na sua organização interna, quer seja nas suas operações, relação com clientes, cadeia de valor. Mas antes de avançarmos para perguntas, queria-vos só mostrar um bocadinho daquilo que é o programa do curso. Quais é que são os principais temas sobre os quais o curso vai incidir? Em primeiro lugar, e de uma forma introdutória, nós enquadramos o tema e explicamos porque é que o tema é urgente e relevante, premente nos dias de hoje. Bem, a digitalização não podia deixar de ser elencada, não é? Cada vez mais o negócio está no digital, cada vez mais no nosso cotidiano nós estamos no digital. E depois explicar como é que isso propicia aqui o desenrolar de todo este enquadramento, todo este panorama crescente de ciberataques, e como é que o fator humano também tem um papel importante nesta questão, não é? Aquilo que acabamos de falar. A segunda unidade do curso vai um bocadinho mais a uma vertente teórica, portanto, explicar aquilo que é a cibersegurança e todos os conceitos afetos à cibersegurança são importantes para compreender, eu diria o curso na sua generalidade, mas em específico aquilo que se segue, a unidade que se segue, e já vamos ver qual é. Portanto, falamos do tão conhecido triângulo SIWA, que remete para os atributos da informação, confidencialidade, integridade, autenticidade, tudo temas muito relevantes para compreender o panorama geral, e depois alguns princípios de cibersegurança. O Bruno referiu alguns, princípios da dupla validação, mas nós referimos outros, o princípio da proporcionalidade, privilégios mínimos, não dar privilégios de edição a alguém que deve apenas ler um documento, coisas muito simples, mas importantes também, fundamentais ou até fundacionais para uma boa gestão de segurança de informação. E, por último,
aquilo que já havia referido, nós vamos olhar para quais são aqueles que são os ataques mais frequentes, mais habituais, mais disseminados e que têm, por isso, uma maior probabilidade de chegar a cada um de nós enquanto utilizadores do digital. Passamos por a nossa autenticação, a questão das passwords ou do multi-factor authentication que o Bruno já falou, a questão da engenharia social, um telefonema, peço desculpa, com uma narrativa que nos leva a desempenhar determinada ação que pode comprometer-nos ou a nossa organização. E-mails de phishing e todos os tipos de e-mails de phishing já verificados, ou grande parte deles, com exemplos concretos. Esta parte está muito interessante. Falamos depois do ransomware, quando de alguma forma as nossas máquinas ficam totalmente encriptadas e é pedido um resgate. E depois falamos de malware, no geral. Alguns destes temas estão interligados, portanto remetem-se uns aos outros, à medida que são descritos, porque na verdade é difícil falar deste tema sem falar dele como um todo. Tentámos quebrá-lo um bocadinho para que fosse mais fácil de ser percebido e penso que o objetivo último foi conseguido. E espero que também, na eventualidade de o experimentarem, que essa seja também a vossa percepção. Bom, no fundo era isto que tinha para vos trazer. Não sei se ainda temos tempo para questões, Sónia. Sim. Bruno? Temos, se algum dos participantes que quiser colocar alguma questão, o chat está aberto para isso mesmo. Já surgiu uma, portanto temos o participante Jorge Lourenço, que pergunta qual o valor do curso. Muito bem, eu julgo que a DLC vai depois enviar-vos, digamos, a informação comercial do valor do curso, das suas condições, e depois há vários, digamos, níveis de preço face ao número de utilizadores, digamos, com variáveis também que são ajustadas. Portanto, não existe uma resposta direta, mas essa informação vai-vos ser enviada já de seguida. Julgo eu que não estou aqui a dizer nada errado, mas os nossos colegas da DLC, se desejarem também complementar a resposta, façam favor. Mas, digamos, essa informação será disponibilizada, mas terá um valor que permite, digamos, o valor usual quando é necessário sensibilizar e formar o vosso suporte humano, e, portanto, deverá estar nessa escala de valores. Obrigada a nós. Muito obrigado. Só realçar já agora, enquanto esperamos aqui mais questões, e o João já colocou aqui o site do curso e tudo no chat, que há aqui dois componentes muito importantes, que o João já referiu e que eu volto a sublinhar, que é extremamente importante, não só quando estamos a falar de sensibilização e formação, não equivale a dizer, enviamos um PowerPoint ou colocamos as pessoas a verem um vídeo. Isso não é suficiente. Nós temos mesmo que ter a certeza que os nossos colaboradores estão a internalizar essas competências. Ou seja, neste curso de e-learning, que é flexível e como o João já referiu, cada módulo depois existe os tais quizzes e depois os tais testes e, portanto, isso é registado. Existe a tal evidência que fica na vossa empresa, a dizer, esse conjunto de colaboradores que fizeram este curso conseguiram fazer estes módulos. E, portanto, os senhores ficam com essa evidência que, geralmente, as competências essenciais, o tal comportamento preventivo, de facto, ficou internalizado na vossa organização. E aqui há duas questões, que é, os senhores ficam com digamos, com esse nível de competências adquiridas dentro da vossa organização, e, por outro lado, os senhores estão a ter as evidências necessárias para responder aos tais requisitos legais. Okay? Portanto, vai ser necessário os senhores nas vossas organizações terem métricas e, pelo menos nas organizações que nós trabalhamos, muitas delas, que têm clientes internacionais e muitas vezes esses clientes também questionam e pedem para que os fornecedores transmitam e partilhem métricas objetivas de que forma é que as organizações estão a tratar o tema da cibersegurança. Portanto, ter estas métricas é extremamente impossível, é extremamente relevante e não é impossível de as obter. Portanto, desta forma, num curso estruturado, com esta abordagem, com esta interatividade, os senhores têm, por um lado, nível de competências que estão a internalizar e, por outro, ficam com esses resultados visíveis
para poderem gerir e acompanhar e partilhar com o vosso ecossistema de negócios. Pronto. Sónia, em primeiro lugar,